Pega a sua Bíblia agora e vamos abrir no livro de 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo de número 2, do versículo 1 a seguir. Segundo livro de Reis, capítulo 2, do versículo 1 a seguir. Glória a Deus. Se você não tiver a Bíblia, você pode acompanhar pelos nossos monitores também, que os versículos estarão ali. Todos acharam? O livro sagrado diz assim: sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar a Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomarás o teu senhor de cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam de fronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. E sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pedistes. Se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu no céu de um redemoinho. Amém? Esse texto que nós acabamos de ler fala a respeito de comprometimento. Comprometimento é o que nós precisamos para vencer desse novo ano. Nós precisamos estar comprometidos. A Bíblia fala de 2 homens de Deus, o profeta Elias
e o profeta Eliseu. Nessa época, o profeta Eliseu, ele era servo de Elias, era como se fosse um auxiliar. E o Eliseu, auxiliar de Elias, demonstrou um comprometimento muito grande. Ele já estava sabendo que Deus o tomaria, que Deus o levaria. Então ele disse assim: ô Eliseu, o Senhor me chamou para Betel, fica aqui. Ele disse: não, eu vou contigo. E foram. Lá da onde eles estavam até Betel, era em torno de 11 quilômetros que eles tinham que andar. Naquela época não tinha carro como tem hoje. A viagem era dura. Chegaram em Betel, aconteceu a mesma coisa. O Elias chama o Eliseu, diz para ele assim: olha, o Senhor me chamou lá para Jericó, fica aqui. Ele disse: não, eu vou contigo. Mais 22 quilômetros. A viagem era mais longa ainda. E o Eliseu foi. Chegando lá, a Bíblia Sagrada diz que o Elias chama o profeta, chama o Eliseu, seu auxiliar, diz para ele assim: ó, ô Eliseu, Deus está me chamando lá para o Jordão agora. Você fica aqui, senão eu vou contigo. Então, certo como vive meu Senhor, que eu vou contigo. Mais 8 quilômetros. No total, o Eliseu, ele caminhou com Elias em torno de 41 quilômetros. Quando chegou ali, a Bíblia diz que o Elias pegou a sua capa, dobrou e com a sua capa ele divide o Jordão e eles passam em seco. Grande milagre. E depois, quando Elias, ele percebe que Deus está para tomá-lo, ele diz: ô Eliseu, pede o que você quiser agora. Ele diz: tá bom, eu quero porção dobrada do Espírito que está em você. Ele foi educado na forma de pedir. No popular, ele está querendo dizer: eu quero ser melhor que você, porque é porção dobrada. Se fosse igual, teria a mesma unção. Dobrada é para ser melhor. E aí, ele diz: dura coisa você me pediu, mas se você me ver o Senhor me tomar no redemoinho, então vai ser concedido o que ele pediu. E assim Deus o tomou e a unção veio sobre o profeta Eliseu. Esse texto aqui, eu quero falar com você sobre comprometimento, primeiro com Deus e segundo com seus sonhos. Se você quer vencer no ano de 2020, você precisa ter comprometimento com Deus e com seus sonhos. Irmão, não seja movido pelo que não deu certo em 2019. Permaneça comprometido com Deus. Se você permanecer comprometido com Deus e com os seus sonhos, você vai conseguir realizá-los. Veja que o Eliseu permaneceu comprometido o tempo todo. O tempo todo. O Elias queria que ele ficasse, mas ele não ficou, porque ele estava comprometido. Foram 41 quilômetros caminhando, até que ele recebeu do céu a porção dobrada que estava sobre Elias. Quantas pessoas vacilaram em 2019, porque primeiro não permaneceram comprometidas com Deus. Alguma coisa não deu certo como você esperava, e você se moveu pelo que não deu certo. Você deixou de orar, você esqueceu-se daquele projeto que você tinha, daquilo que você colocou no projeto de vida, daquilo que você falou com Deus no início do ano. Você esqueceu. Você não permaneceu comprometido com Deus e com seus sonhos. Porque o que é que acontece? No decorrer do ano,
O inimigo vai tentar, de todas as formas e maneiras, te mostrar que você não vai chegar lá, que você não vai conseguir. Mas se você permanecer comprometido com Deus e com o seu sonho, você vai dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu vou conseguir, vai dar certo. Deus está comigo e Ele não falha. Amém? O problema é que nós não estamos comprometidos com Deus e com os nossos sonhos. A pessoa diz assim: bom, esse ano eu quero me casar, eu quero ser feliz. Mas aí acontece uma dificuldade, ela deixa de estar comprometido com aquele sonho, já não ora mais por aquilo, e aí termina o ano, oh meu Deus, aí vem aquela frustração no coração, aquele desânimo, aquela tristeza de não ter conseguido o que ela pediu lá no início do ano de 2019. Falta de comprometimento, irmãos. Não seja movido pelo que não deu certo. Continue comprometido. Tem o exame médico constatando tal doença, continue comprometido com Deus e com o milagre da cura. Você tem um diagnóstico do seu filho, ele não quer saber de Cristo, continue comprometido com Deus e continue comprometido com aquilo que a palavra do Senhor diz, e com o seu sonho também, que o seu filho, a sua filha é a herança do Senhor Jesus. Eu tenho que permanecer comprometido, ainda que eu tenho que caminhar. A caminhada foi dura, irmãos. A caminhada foi dura. Primeiro foi quantos quilômetros? 11 quilômetros. Depois foi mais 22 quilômetros. Depois foi mais 8 quilômetros. No total, 41 quilômetros de caminhada. Eliseu estava comprometido com o sonho dele. Se você estiver comprometido com o seu sonho, você vai conquistar em 2020 esse sonho. Você vai chegar lá, porque Deus é contigo. Ele diz: eu te ajudo e eu te esforço. Deus vai te ajudar, Deus vai te esforçar, e você vai chegar ao seu objetivo, porque Ele é Deus, e que Ele prometeu, Ele é poderoso para cumprir na sua vida, em nome de Jesus. Agora, eu digo para você, vai ter luta? Vai ter dificuldade? Vai bater o cansaço? Vai. Muitas vezes vem o cansaço. Muitas vezes vem a vontade de desistir. Muitas vezes vem o desânimo. Mas nós não podemos perder esse comprometimento com o Senhor e com o sonho. Você tem sonho de ver o seu cônjuge na igreja, servindo a Deus? Eu tenho. Se comprometa com Deus e com esse sonho. Vai orando. Santifica a sua família, o seu cônjuge em oração. Como Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Vai santificando a oração. Pode ter certeza que aquela pessoa vai ter um dia que ela vai demonstrar que a sua oração não está funcionando. Você vai olhar o comportamento daquela pessoa e aparentemente o inimigo vai dizer para você: está vendo? Não está funcionando a tua oração. Mas se você está comprometido com o seu sonho, você não abre mão. Você continua orando. Você continua fiel ao Senhor até conseguir a sua vitória. Amém? Eu posso ouvir um amém aqui, igreja? Eu estou falando do que nesta noite? Comprometimento com Deus e com o seu sonho. Quem está comprometido com Deus e com o sonho, não abre mão quando ouve o primeiro não, o segundo, o terceiro. Quantos nãos você ouvir, você não abre mão, porque você está completamente comprometido com Deus e você está comprometido com o sonho que você tem. Quem está comprometido com o sonho, não liga quando recebe não. Ele continua, ele persevera, ele insiste, ele vai em frente para a glória de Deus. Irmão, quem é que estava falando
com Eliseu era o profeta Elias, homem de Deus. Só fica aqui. Não, não vou não, eu vou contigo. Eu não fico aqui, eu vou contigo. Não foi uma nem duas vezes, foram 3 vezes. Ele insistiu, fica aqui. Não, tão certo como vive o Senhor, eu vou contigo. Irmão, às vezes até pessoa de Deus vai ser de uma forma sutil usado pelo inimigo para tentar parar você. O profeta Elias não era de Deus? Ele era de Deus. Mas ele falou para Eliseu: fica aqui. Irmão, ainda que a pessoa seja de Deus, se ela não falar conforme a palavra de Deus, não dê ouvido. Se ela não falar conforme a palavra de Deus, pode ser o seu melhor amigo, não dê ouvido. Só ouça se a pessoa estiver falando conforme o que diz a Bíblia, conforme o que diz a palavra do Senhor. O Eliseu poderia ter dito: não, é o meu Senhor que está mandando eu ficar. Não. Ele disse: Deus está me chamando para Betel. Fica aqui, Eliseu. Eu vou contigo. Se for para caminhar mais 11 quilômetros, vamos lá, 11 quilômetros. Deus está me chamando para Jericó agora. Fica aqui. Não. Mas daqui lá são mais 22. Vamos caminhar 22 quilômetros. Eu vou contigo. Isso é o quê? Comprometimento com sonho. Comprometimento com sonho. Aí chegou lá no Jordão. Aí chegou lá no Jericó. Agora Deus está mandando para o Jordão. Fica aqui, Eliseu. Não, vou contigo. Mais 8 quilômetros de caminhada. Irmão, caminhe quanto tempo for, mas continue comprometido. Caminhe o tempo que for necessário, mas não desista. Sabe por quê? Porque você está debaixo da unção de Deus. E quando você está debaixo da unção de Deus, Deus te garante, Ele é contigo, Ele te guarda. Pode ter a certeza disso. Amém? Abra a tua Bíblia agora em Hebreus capítulo 10, versículos 36 e 37. Hebreus capítulo 10, versículos 36 e 37. Olha o que o Senhor Deus está dizendo aqui. Por que necessitais de paciência? Para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Vamos dar uma paradinha aqui. Nessa caminhada, você vai precisar de paciência. Você vai precisar de paciência quando aquela pessoa disser para você assim: nem adianta orar, porque eu não quero saber desse seu Jesus. Você tem que ter paciência. Você vai ter que ter paciência quando aquele seu patrão disser assim para você: não vou lhe dar o aumento de salário, eu vou te pôr para fora. Tenha paciência. Aquele que está comprometido com Deus e com o seu sonho tem paciência na caminhada. Veja como o Eliseu teve paciência. 41 quilômetros. Se fosse você caminhar esse tempo todo, você ia perseverar? Muitos diriam: estou muito cansado, só pode ir que eu vou ficar aqui dormindo. Porque tem gente que é preguiçosa. Tem pessoas que não querem. Acha que as coisas devem acontecer de mão beijada. O anjo vai passar aqui e vai jogar a vitória. Você tem que ser perseverante e ter paciência do seu coração. Está aqui, ó. Porque necessitais de paciência. Foram 11 quilômetros. Depois mais 22. Depois mais 8. No total, 41. Paciência. Às vezes você não tem paciência com seu marido. Você não tem paciência com a sua esposa.
Você não tem paciência com seu filho. E como é que você quer alcançar sua vitória? A falta de paciência faz a pessoa deixar de estar comprometida com o sonho dela. Ah, quer saber? Tomara que vai para o inferno mesmo, eu já estou cansado. É a falta de paciência. Você joga pela janela toda oração que você vem fazendo há tanto tempo. Ainda diz, tomara que vai para o inferno. Tua palavra tem poder, meu irmão. Para com esse negócio. Você e eu, em 2020, necessitamos de paciência. E não é pouca não, é muita. Pode ter certeza que o inimigo vai se levantar de todas as formas. A Bíblia diz que ele vive bramando como leão, buscando a quem ele possa tragar. E tem gente, se não tiver paciência, pode jogar tudo por terra. Pode perder. Tem gente que está a um passo da vitória. Mas o inimigo vem para tirar a paciência dela, para ela perder a bênção. E aí, por falta de paciência, aquele comprometimento que você tinha com o seu sonho, você abre mão daquilo e perde a bênção. Está no trabalho, o patrão mandou fazer, mas essa não é a minha função. Por falta de paciência, falou isso, perdeu o emprego. Mas aquilo talvez era um teste que o seu patrão estava fazendo para lhe dar uma promoção. Mas você não teve paciência. Você disse que não era a sua função. E você perdeu a promoção que você vinha orando há muito tempo, que não foi paciente. Você foi falar para ele, não, isso aí não está na minha função não, é outra função. Mas era a função que o patrão estava pensando em colocar você. Porque você não foi paciente, mandou você embora e contratou outro. Porque necessitais de paciência. Paciência, meu irmão. Quantos nãos Eliseu recebeu? 3. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. É como se tivesse recebido não. Palavra contrária. Na caminhada você vai encontrar pessoas que vão tentar falar contra o seu sonho. Sabe por quê? Porque o sonho é seu. Quem tem que acreditar é você, não é o seu marido, não é o seu filho. Porque o sonho foi Deus que te deu, é você que tem que crer. Não espere eu acreditar por você, você que tem que crer. E a Bíblia diz, se credes verás a glória de Deus. Você vai encontrar pessoas que vão olhar para você, essas pessoas vão rir da sua cara. Vão achar que você está no outro mundo. Mas elas não estão enganadas. Você está em outro mundo mesmo, no mundo da fé. Onde acreditar funciona. Onde crer dá resultado. Não vai dando ouvido a essas pessoas não. Porque o mundo está cheio de gente fracassada, derrotada. Que não conquistou e não quer que você conquiste também. Que não chegou e não quer que você chegue também. Então é necessário ter o quê? Tem gente que está falando assim, paciência. Está falando até com fôlego, puxando o fôlego para dentro, porque é o que mais precisa. Com quanta gente você brigou em 2019 por falta de paciência? Quantas discussões teve dentro da tua casa por falta de paciência? Quantas brigas você teve com seu cônjuge por falta de paciência? Que poderia ter sido evitada. Ah, você está indo na igreja para chegar aqui e brigar comigo. Aí vira aquele furdunço, aquela bagunça. Ah, né? Você está com o diabo. Aí já começa. Aí vira aquele fuzuê, aquela coisa arada toda. Por quê? Falta de paciência. Falou uma coisa que você não gostou? Cala, vai para o teu quarto.
esperou um tempo, passou nervoso, aí volta. Se tiver bom para conversar, conversa. Se não tiver, conversa quando tiver bom. Tenha paciência. Ah, mas eu não tenho sangue de barata. Graças a Deus que você não tem. Você tem o sangue de Jesus que corre na sua veia, que é muito melhor do que o sangue de barata. Quando nós tomamos a Santa Ceia, nós abençoamos o vinho e o pão, correto? E pela fé, o vinho se torna o quê? O sangue de? Pela fé. E quando você toma, isso vai para o teu sangue. Então você tem o sangue de Cristo aí. Você tem o sangue de Cristo correndo aí nas suas veias. Pode ter certeza disso. Porque necessitais de paciência. Para permanecer comprometido com seu sonho, tem que ter paciência. Vão tentar de todas as formas te impedir. Pode ter certeza disso. Eu estou pregando aqui, por exemplo. Deus já está passando um filme na sua cabeça de coisa que aconteceu porque você não teve paciência. Coisa que aconteceu. Não tem paciência, às vezes, de fazer uma campanha de oração na igreja. O dia que aparece uma dificuldade, hoje eu não vou na igreja. Não tem paciência para ouvir a palavra de Deus. Se eu perguntar quem quer receber uma oração, todo mundo vai dizer, eu quero. Mas ouvir a palavra de Deus, às vezes a pessoa não quer. Por quê? Porque é na palavra de Deus que você recebe fé para você orar e ser vitorioso. Porque nem sempre vai ter alguém para orar por você. É você que vai ter que orar. É você que vai ter que enfrentar o bicho face a face, dizer, Satanás, eu sou filho de Deus, lavado e remido no sangue de Cristo. Eu não aceito a tua obra na minha vida. É você que vai ter que encarar esses desafios da vida, essas adversidades da vida. Diga, eu necessito de paciência. Mas vamos falar com fé, que você não está falando não. Tem gente dizendo assim, eu necessito de paciência. Todos nós, né? Mas vamos falar com fé, vou contar até 3. 1, 2, 3. Tá bom. Você sabe que quando você sair daqui, Deus vai fazer o teste. Para saber se você recebeu, nada melhor do que fazer um teste, sim ou não? Não é não? Você só sabe se conseguiu quando vem o teste. Aí o inimigo vai, agora eu quero ver se ele tem paciência mesmo. Mas você vai dar um tapa de pelica na cara do gramunhão assim, ó. Pá, pá. Você vai dizer, ô diabo, aquela pessoa que não era paciente morreu. Eu estou comprometido com o meu sonho. Eu estou comprometido com a minha vitória. Eu estou comprometido com a minha bênção. Irmão, vamos ler de novo. Todo mundo, vamos lá. Porque necessitais de paciência. Mais uma vez. Porque necessitais de... Olha só. Se o versículo terminasse aqui, já seria uma bênção. Mas ainda tem mais. Ele diz aqui, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então, é necessário ter paciência para fazer a vontade de... É a vontade de Deus que você desista do seu sonho? Então você não vai desistir. Então,
eu não vou desistir. Eu tenho paciência. A minha vitória vai chegar. Meu marido vai se converter. Minha família vai vir para Jesus. As portas do emprego vão se abrir. Esse 2020 eu vou prosperar como eu nunca prosperei na minha vida. E quem crê, dá um glória a Deus bem forte. E vamos aplaudir Jesus bem forte. Mas essas palmas estão fracas, gente. Meu irmão, não seja movido pelo que não deu certo. Permaneça comprometido com Deus e com o seu sonho. Permaneça comprometido com Deus e com o seu sonho. Porque quem está comprometido com Deus e com o seu sonho tem paciência para seguir em frente. Tem paciência para tentar de novo. E quantas vezes for necessário. Porque ele diz: necessitais de paciência para que depois. Está vendo? Não é antes, é depois de haver desfeito a vontade de Deus. Então a gente tem que ter paciência para fazer a vontade de Deus. Aí depois a gente vai alcançar a vontade de Deus, a promessa, perdão, que o Senhor tem para nós. Só alcança a promessa o que tem paciência para fazer a vontade de Deus. Ter paciência para olhar para aquela pessoa e perdoá-la. E muitas vezes para nos portar como ovelha muda, levada ao matadouro. Porque quantas vezes a gente está na nossa razão, dá vontade de despejar um caminhão de argumentos, mas nós vamos ter que ter paciência para nos calar e deixar que Deus nos justifique, porque Ele é o justo juiz. Ele sabe me defender mais do que eu mesmo. Ele sabe defender você mais do que você mesmo. Por isso é que precisamos ter paciência. Aí ele diz aqui, versículo 37. Porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir, virá. E não, o que há de vir? A sua vitória virá, não vai tardar. A vitória vai chegar em nome do Senhor Jesus. Oh, esse Deus é lindo. Oh, glória a Deus. Aleluia. Esse Deus é fiel, irmãos. Porque ainda um pouquinho de tempo, é um pouquinho só, o que há de vir, virá, e não tardará. Tua vitória que há de vir, virá, não vai tardar, não vai atrasar. Você pediu e acha que Deus atrasou. Não. Olha, presta atenção. Deus não vem cedo demais, nem tarde demais. Ele vem na hora certa. Se não aconteceu em 2019, é porque não era para acontecer. Porque Ele vem na hora certa. Na hora certa, o teu herdeiro vai nascer, tua esposa vai engravidar. Na hora certa, a promoção vai chegar. Na hora certa, o teu filho vai dizer: mãe, eu quero ir com a senhora para a igreja. Na hora certa, o teu marido vai dizer: eu quero ir contigo servir a Deus. Na hora certa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá. A sua cura, a sua prosperidade, a salvação de toda a sua família.
Ele é fiel, Ele é justo, Ele é poderoso para fazer além do que nós pedimos ou pensamos. De repente você chegou aqui desacreditado de coisas que você falou com Deus em 2019. Você diz: foi só ilusão. Mas Deus está fazendo você hoje se comprometer com Ele e também com teu sonho, para você virar esse cativeiro, virar essa situação. Como é que você vai viver esse 2020? Versículo 38. Mas o justo viverá da fé. Dá uma paradinha aqui. Você vai viver dessa fé que eu estou te passando aqui agora. Você vai viver dessa fé que eu estou te passando agora. Eu estou entregando essa palavra para você. Quando aparecer o desafio, você vai se lembrar dela. Mas o justo viverá da fé. Você não vai viver do que os outros dizem para você. Você não vai viver do que o fulano, Bertrano falou para você. Eliseu estava vivendo do quê? Da fé. Porque se ele fosse viver do que o Elias falou para ele, ele teria parado no meio do caminho. Viva da fé. Viva da fé. Ele diz aqui: mas o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Isso aqui é muito sério, irmãos. Quando você abre mão dos seus sonhos, você recua, Deus não tem prazer em você. Você já imaginou Deus não ter prazer numa pessoa? É aquele que recua. É aquele que deixa de se comprometer com o Senhor e com o seu sonho. Irmão, quando você diz: não teve jeito, eu desisti, eu larguei mão disso, naquele momento Deus não teve prazer, nem em você e nem o que Ele falou. Hoje é o dia de você rever isso, pedir perdão para Deus e sair daqui hoje comprometido com Ele, comprometido com o sonho que Ele colocou no seu coração. Mas o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, retroceder, desistir, a minha alma não tem prazer nele. Deus não tem prazer em quem recua. Deus não tem prazer em quem desiste. Você já desistiu do seu casamento, já desistiu do seu marido, já desistiu da sua esposa, já desistiu do seu filho, já desistiu da empresa, do negócio. Não desista. Deus quer que você reate a sua confiança nele. O Espírito Santo está trazendo à sua memória nesta noite coisas que já estavam esquecidas dentro de você, que um dia você orou a Deus, mas por causa de decepções, de coisas que aconteceram no percurso, na caminhada, você foi deixando de lado e você nem se lembrava mais dessas coisas. Mas hoje Deus está trazendo à sua memória coisas que você pediu lá atrás, mas que você deixou adormecer e esquecer isso dentro do seu coração. Você esqueceu, mas Deus não esqueceu. Tanto é que Ele está me usando hoje para trazer isso à tona hoje. Está fazendo você se lembrar do que você já tinha esquecido há muito tempo. Versículo 39, a igreja de Cristo tem que ser essa, ó. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição,
mas daqueles que creem para a conservação da alma. Oh, glória a Deus! Meu irmão, nós, a igreja de Cristo, não somos daqueles que recuam, daqueles que se retiram, daqueles que desistem. Não, a igreja de Cristo não pode desistir, não pode recuar. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Não. Nós não somos. Coloca na revista atualizada, a versão atualizada aí para mim. Nós, porém, não somos dos que, olha lá a palavra, retrocede. O que é retroceder? Voltar atrás, recuar. Nós não somos, porém, daqueles que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Você tem que ser da fé. Bata no peito e diga: eu sou da fé. Eu não vou recuar porque eu sou da fé. Quem é da fé, dá um glória a Deus aí. Quem é da fé, aplauda o Senhor aí. Oh, glória a Deus. É hoje que a sua vitória vai começar a acontecer. É hoje que Deus vai te honrar de forma tremenda e gloriosa. Olha só, Satanás quis que você ficasse em casa para não ouvir isso aqui. Ele queria que você estivesse lá vendo os fogos, o seu dinheiro sendo queimado. 1 minuto de fogos, 100 mil reais gasta. Ele queria que você ficasse lá vendo seu dinheiro sendo queimado, porque aqueles fogos apagam o seu dinheiro. Está sendo melhor lá ou aqui? O diabo está dizendo assim: esse desgraçado foi falar isso para esse povo, e vou deixar ele com mais raiva ainda. Porque você é da fé. Volta lá no início. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, Você é da fé? Então você não retrocede. Quando o inimigo tentar se levantar, você vai dizer: eu sou da fé. Quem é da fé segue em frente. Eu vou falar mais um pouco. Vamos agora para Tiago. Capítulo 1. É o próximo livro aí. Você está em Hebreus, o próximo livro é Tiago. Tiago 1:4. Acharam? Amém? Vocês estão bom de Bíblia, né? Olha só. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita. Para a sua obra ser perfeita, você tem que ter o quê? A paciência. Senão a sua obra não vai sair perfeita. Senão as coisas não vão sair do jeito que você quis ou que você sonha. Você está fazendo uma obra. Você está orando para o seu filho se converter. Você está orando por um aumento de salário, por uma promoção. Você está orando pela casa própria. Para essa obra ser perfeita, você tem que ter paciência para suportar os ataques. Porque os ataques virão de todos os lados.
Tem gente que esse ano de 2019 foi difícil para ele, foi ataque de tudo quanto é jeito, mas ele permaneceu firme. Você pode ter certeza que esse ano que entra, você vai colher o fruto de ter ficado firme com Deus, de não ter aberto a sua mão, a palmatória para o Satanás. Pode ter certeza, você vai colher. Você vai colher. Tenha, porém, a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra. Você está fazendo uma obra. Você tem que ter paciência nela. Tem que ter paciência. Em tudo. Às vezes, você lembra o que eu disse lá no início? Lembra o que eu disse? O que eu disse lá no início? Não seja movido pelo que não deu certo. Permaneça comprometido. Permaneça comprometido. Não foi isso que eu disse lá no início? Por que eu estou dizendo isso? Porque você está fazendo uma obra para Deus. Quando você está orando por uma coisa, é uma obra que você está fazendo para Deus. O ataque vem. E o ataque vem do lado que a gente menos espera, mas vem. Mas vem. Gente que você nem imagina vai levantar contra você. Vai vir ataque. Mas tenha paciência que essa obra vai sair perfeita. Perfeitinho. Irmão, é igual uns falam, está demorando porque Deus está caprichando. Quando acontecer, vai acontecer melhor do que você pensa. Porque Deus faz além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Pode ter certeza disso. Então ele disse: tenha, porém, a paciência, a sua obra, para que sejais perfeitos e completos. Se você tiver paciência no que você está fazendo, você vai conseguir ser perfeito, você vai ser completo. Ele diz aqui, ó, sem faltar, em coisa alguma. Não vai te faltar coisa alguma. Pode ter certeza. O Senhor Deus vai te abençoar de forma tremenda, gloriosa e poderosa. Vamos voltar lá para 2 Reis, capítulo 2. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 1 em diante. Ao versículo 2, ó, vamos ler o 2. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel, 11 quilômetros. Dali onde eles estavam, a Betel era 11 quilômetros. Aí de novo, versículo 4 agora. E Elias disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim vieram a Jericó. Dali de Betel a Jericó eram mais 22 quilômetros. Aí vamos lá para o versículo 6. Versículo 6. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Irmão,
mais 8 quilômetros de Jericó até o Jordão. Mais 8 quilômetros. Resultado, 41 quilômetros. Nós temos falado em todas as nossas igrejas que 2020 é 20-20. 20 com 20 é 40. Vai ser bênção dobrada em nome de Jesus. Não foi isso que aconteceu com o profeta Eliseu? Sim ou não? Mas você sabe que o profeta Eliseu tinha muita paciência, né? Não era só isso aqui não. A Bíblia diz que o profeta Eliseu, ele deitava água nas mãos de Elias para lavar a mão dele. Uma coisa tão simples ele fazia para cuidar do Senhor dele. Sabe por quê? Porque a bênção que ele queria estava em Elias. Por isso que ele cuidou bem do profeta. Ele lavava as mãos de Elias. Ele pegava e deitava água nas mãos de Elias para Elias lavar a mão. Porque ele entendeu. Ele entendeu que a bênção que ele precisava estava com Elias. Irmão, essa geração é a geração que mata profeta. Eu nunca vi geração tão fofoqueira quanto essa geração de hoje. É a geração que gosta de matar pastor, que gosta de matar profeta. Infelizmente. Olha o cuidado que Eliseu tinha com Elias. Você tem que ter cuidado com o seu pastor. Você tem que orar pelo seu pastor. Você tem que pedir a Deus. Eu não estou legislando em causa própria, não. Eu estou sendo a boca de Deus aqui, em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que o que zela de uma figueira vai comer do seu fruto. O que honra o seu Senhor vai ser abençoado. Só que o seu Senhor que ele está dizendo não é Deus não. É o seu pastor, aquele que cuida da tua alma. Eu fico vendo lá os membros mandarem, olha por mim e tal. Às vezes na correria a gente não responde na mesma hora, mas eu procuro sempre colocar ok, vamos orar e tal. E a gente está orando. Buscando a Deus por você. Clamando a Deus por você. Mas mesmo assim, gente, nós temos visto uma geração matadora de profetas, de homens de Deus. Se o pastor tira férias, ele não tem direito. Tá igual a história que o cidadão estava lá na praia. Ô pastor, o senhor aqui, né? Falou, irmão, estou tirando as férias. Ah, mas o diabo não tira férias, é verdade. Por isso é que ele mandou você aqui. Geração que mata pastor, que mata profeta. Eu falo isso porque eu vou completar 33 anos nesse ministério. Eu sei o que é isso. Se eu não tivesse a minha vida com Deus, eu estaria morto se eu fosse depender de algumas pessoas. Porque é a geração que mata profeta. Aqui o contrário. Elias estava sendo cuidado por Eliseu. Sabe por quê? O Elias entendia a minha bênção. O Eliseu entendia a minha bênção está com Elias. Tanto é que ele recebeu.
Se você orar pelo seu pastor, quem vai ser abençoado é você. Sabe por quê? Quando ele subir aqui, ele vai ser a boca de Deus para entregar o recado que você precisa. Quando ele orar por você, ele vai ser usado por Deus para expulsar o demônio que está tentando destruir tua vida, para expulsar o mal que está tentando acabar com o teu casamento, para jogar por terra a investida de Satanás contra a tua vida. Eu repito, não estou legislando em causa própria. Estou sendo a boca de Deus aqui nesta noite. Mas eu nunca vi geração que mata seus profetas, obreiros ruins, que você pede para fazer uma coisa, faz resmungando, reclamando. Eu me lembro quando eu comecei, eu tinha prazer, ninguém pedia para fazer. Eu chegava cedo na igreja, a primeira coisa que eu ia fazer é lavar o banheiro da igreja. Ninguém pedia para mim não. Eu via que precisava fazer e fazia. Eu chegava na porta do escritório e perguntava: meu pastor, o senhor está precisando de alguma coisa? Eu chegava para a líder dos obreiros e dizia assim: onde eu posso ser útil? Ela olhava para mim assim e dizia: oh, você vai ficar na portaria. E geralmente o obreiro não gosta de ficar na portaria, né? Ele quer aparecer dentro do salão. Mas quantas pessoas chegavam ali, eu cumprimentava, dizia: oh, hoje vai ser uma bênção esse culto, viu? E a pessoa me chamava no canto, começava a conversar, falar do problema dela, ali mesmo eu orava. Na semana seguinte ela voltava e dizia: olha, obrigado pela oração, Deus me abençoou. Na portaria da igreja. Geração que mata profeta. Geração que mata profeta. O dia que você entender que a sua bênção está com o profeta de Deus, que Deus levantou nesse lugar, você vai honrá-lo mais com as suas orações. Você vai ser mais reverente. Porque eu estou falando aqui, eu tenho pessoas que são de outras igrejas. Quem aqui é de outra igreja? Tem várias pessoas que são de outras igrejas. Estou falando aqui, eu também tenho pastores que estão nos visitando aqui, né? E onde vocês são? Lá do Acre. A senhora é pastora? O senhor está bem, pastor? Está bem, pastor? Só ela, pastora? Então, lá do Acre está nos visitando aqui hoje. Lá da Igreja da Graça, lá do Acre. Mando meu abraço lá para pastor Denilson, meu amigão. A gente se fala sempre pelo WhatsApp. Ele me substituiu lá em Manaus e eu substituí ele em Jundiaí. E aí de lá de Manaus ele foi para o Acre. E eu de Jundiaí vim para cá, para o Ceará. E agora o mês que vem só Deus sabe para onde eu vou. Amém? Então, meu irmão, aqui tem gente que é de outra igreja, que já usou sua boquinha para falar do que não sabia do que estava acontecendo na vida do pastor, mas falou do que você não sabia. Abriu tua boca para falar. Ô geração que mata pastor, que mata profeta. O dia que você entender que a sua bênção está na vida do profeta, você não vai fazer mais isso não. Eu creio que essa palavra vai incomodar muita gente para levantar de madrugada para orar pelo seu pastor, aclamar a Deus por ele. Eliseu cuidava. Uma simples coisa, lavar as mãos do profeta. Pegava lá e deitava água na mão dele e lavava as mãos. Os discípulos lá estavam querendo discutir quem que era o maior. Jesus falou que o maior é aquele que serve. Você quer ser grande, quer ser o maior?
Seja servo. Sirva. Jesus se enrolou numa toalha, pegou uma vasilha com água e começou a lavar os pés dos discípulos. Eles não entenderam. Mas ele quis mostrar que o maior de todos é aquele que serve. A gente quer ser grande, mas não quer servir. Você quer ser empresário, mas você não quer servir. Você quer que Deus te prospere para quê? Para você bater no peito e dizer que tem dinheiro, tem casa, tem carro. A sua prosperidade é para você servir a Deus com ela. Quando Deus colocou José como governador do Egito, não foi para matar os irmãos dele, que fizeram mal para ele. Ele falou: Deus me colocou aqui para conservar muita gente com vida. E ele poderia dizer: agora vocês estão sobre o meu poder, vou mandar matar todos vocês, seus desgraçados. Me venderam como escravo, falaram para o meu pai que eu estava morto. Não. Ele se colocou como servos dos irmãos, poupando a vida de todos eles. Seja servo, porque Deus vê o servo como grande. Só é grande aquele que serve. Se você colocar no seu coração essa palavra hoje, você vai viver coisas grandes nesse ano, em nome de Jesus. Não seja movido pelo que não deu certo esse ano de 2019. Permaneça comprometido com Deus e com o seu sonho. Porque se você permanecer o ano todo comprometido com Deus e com o seu sonho, vai dar certo, vai acontecer. Nós lemos lá: o que te espera só um pouquinho, porque o que tiver que vir, virá, e não tardará. Tiver que vir, virá, e não vai tardar, não vai vir atrasado não, vai vir na hora certa, para a honra e para a glória de Deus.